Você já se perguntou sobre os anjos mencionados nas Escrituras? Esses seres espirituais despertam curiosidade e fascínio em muitas pessoas. Neste vídeo, vamos explorar mais profundamente o papel de dois anjos proeminentes, Gabriel e Miguel. Também vamos analisar o intrigante personagem de Lúcifer, que se tornou Satanás. Prepare-se para descobrir mais sobre esses seres celestiais e sua importância nas narrativas bíblicas. Quem são os anjos? A primeira pergunta que surge é essa. Vamos recorrer às Escrituras para entender sua presença. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Eles intercedem nas vidas dos patriarcas Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. Êxodo 14h19 diz: E então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes no livro da lei, nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como a hóstia dos céus. Os anjos são seres reais, não figuras míticas ou opiniões, são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angelical também está. Os anjos nos cercam. Seu impacto dinâmico é inegável. Embora você não os veja, não há nada que os anjos de Deus não observem. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Embora você não possa lidar com eles, eles podem destruir. Um anjo específico foi enviado para ir adiante de Moisés ao Egito e somente ele destruiu toda uma nação. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica indica a diferença entre demônios e anjos. Somente a hóstia dos céus se destaca em força. Salmo 103:20 diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu liderada pelo anjo Miguel contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu vencer e não havia mais lugar ou espaço para ele no céu. Apocalipse 12:7-8 diz: Houve então uma guerra no céu, e Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos combateram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. O grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, foi lançado para a terra e com ele os seus anjos. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso em eliminar completamente a oposição. No mundo, vemos que os anjos nunca falharam. Não há nada que possa se levantar contra você que se iguale à força deles. Eles formam os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de se destacarem na força física, os anjos também brilham na inteligência. A viúva de touro e a sabedoria do rei Davi são comparadas à sabedoria dos anjos. 2 Samuel 14h20 diz: Para saber tudo o que há na terra. Nesta parte, discutimos seus nomes e posições. Os anjos têm diferentes posições. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. Quando Jesus estava prestes a ser levado no jardim, Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus. Jesus disse em Mateus 26:2-53: Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana que se referia a cerca de 6.000 soldados em sentido geral.
Provavelmente o maior grupo de anjos é o que podemos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, esses anjos não identificados são os que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece contraditório, pois como esses seres criados extraordinários podem ser considerados algo comum? No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva da graça. Gênesis 3 relata os eventos no jardim do Éden. Adão e Eva poderiam ter estendido suas mãos e comido da árvore da vida e vivido para sempre. Depois de violar o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso terrestre. Gênesis 3 horas e 24 minutos diz, e depois que os expulsou, colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Teria sido uma situação terrível se Adão tivesse provado da árvore da vida e assim sido confirmado para sempre em sua natureza caída. Por isso, Deus enviou uma guarda de querubins para proteger o acesso à árvore e impedir que isso acontecesse. Curiosamente, a aparição subsequente dos querubins na palavra de Deus está relacionada à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre como fazer diversos objetos que seriam usados no tabernáculo, conforme descrito em Êxodo 25. O primeiro objeto mencionado é a Arca da Aliança, onde Deus prometia encontrar-se e comunicar-se com Moisés. E o que Deus escolheu para colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo 25 2.18, 20, farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as suas faces uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Os serafins, por outro lado, são seres distintos. A palavra serafim em hebraico significa ardente ou queimador. O capítulo 6 de Isaías descreve os serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão com as seguintes palavras: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Em Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías reconheceu imediatamente que não tinha direito de estar na presença santa de Deus e ele confessou isso em ai de mim. Estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva nas mãos, que ele havia tirado do altar. Com uma tenaz, ele tocou os lábios de Isaías com a brasa e disse: Agora que isto tocou os teus lábios, o teu pecado foi removido e a tua culpa está perdoada. Outro grupo particular de anjos são os 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles também possuem 6 asas e estão cheios de olhos ao redor. E por dentro, eles não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4 horas e 8 minutos, 5 horas e 14 minutos.
Os 4 seres viventes são retratados em uma atitude de adoração e louvor. Embora em Apocalipse 15, eles também participam do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas impenitentes. O arcanjo Miguel é uma figura proeminente. Ele é descrito como um guerreiro que defende Israel. Miguel é considerado o principal herói de Deus. Por outro lado, Gabriel desempenha o papel de mensageiro divino, trazendo importantes anúncios, como o nascimento de João Batista e Jesus. Gabriel desempenha um papel crucial na comunicação das mensagens de Deus sobre o reino e o Messias vindouro. Quanto a Lúcifer, descobrimos em Isaías 14h12 que este é o nome original do anjo que se tornou Satanás, o príncipe deste mundo. Lúcifer era um nome associado à sua posição original de destaque no céu. No entanto, devido ao seu orgulho e desejo de se exaltar acima de Deus, ele foi lançado à terra. Atualmente, é descrito como o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado o Diabo e Satanás. Nas Escrituras, também são mencionados outros grupos de anjos, como os santos, os vigias e os santos anjos, cada um com funções específicas. É importante lembrar que nossa compreensão dos anjos com base nas Escrituras é limitada e há muito mistério em torno desses seres espirituais. Acreditamos na existência deles como mensageiros e servos de Deus, cumprindo seus propósitos e desempenhando várias funções.